Boa noite, pessoal. Continuando a nossa aula de estrutura de dados 2, agora a gente vai analisar a questão da complexidade de algoritmos, certo? Bom, já de antemão falando para vocês, a complexidade de algoritmos nada mais é do que uma maneira da gente mensurar a qualidade de execução de um algoritmo. O que que seria essa qualidade? Bom, apenas verificar o quanto o algoritmo demora para processar um determinado número de dados baseado no tamanho desses dados, certo? A gente viu Quicksort, o Merge Sort e o Bubble Sort, certo? Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente iria mensurar, como é que a gente faz para saber, em termos de velocidade de processamento de dados, né, quem é melhor que o outro, né? Bom, eu falei para vocês um exemplo passado, que eu poderia, por exemplo, rodar um Quicksort na minha máquina e rodar um Bubble Sort numa máquina 20 vezes melhor que a minha. Talvez, né, talvez ocorresse alguma situação em que nessa máquina que é 20 vezes melhor que a minha, o Bubble Sort, que pela literatura eu sei que ele é pior que o Quicksort em termos de velocidade, talvez ele rodasse mais rápido na outra máquina. Mas isso não dependeria apenas pelo fator Bubble Sort, né, pelo fator processamento. Isso daí dependeria de fatores como hardware, né, que eu estou falando que a máquina é muito melhor, dependeria de também implementação, esse tipo de coisa, certo? Mas assim, então como é que a gente faz para saber mensurar isso em um algoritmo sem a necessidade de interferência de hardware e fatores externos, né? Bom, eu vou explicar de uma maneira que eu achei mais simples, né, possível para vocês, mas se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem pesquisar em sites de busca na complexidade de algoritmos que tem várias literaturas aí gratuitas na internet, tem várias aulas gratuitas, ao qual eles explicam desde o conceito matemático até exemplos de implementação, fazendo toda a análise, né, desse assunto. Eu resolvi mostrar mais a questão da análise prática e tal, sem muitos conceitos matemáticos aí, tudo bem? Mas fica a dica aí para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Bom, a gente implementou o Quicksort, Merge Sort e o Bubble Sort, certo? Vocês podem ver que a implementação do Bubble Sort ele é muito menor que as outras duas, né? Às vezes até quando a gente está iniciando na programação, a gente tende até achar que quanto menos linhas de código, melhor, né? Mas isso daí geralmente não é o caso, às vezes, tudo bem? Então, só uma pequena mudança aqui nos nossos códigos, a gente tem que computar o tempo de processamento deles, certo? Eu importei aqui no Python eh, a API Time, certo? Essa API ela vai me fornecer dados a respeito do tempo de execução do programa. Então, eu posso fazer aqui, ó. Antes desse print final, que no caso é quando eu estou executando meu quicksort, eu posso criar uma variável start, né, que seria o meu time.time. Ele iria pegar o tempo naquele momento antes de executar o quicksort. E depois que ele executar o quicksort, eu posso botar fim, né, time.time. Ele vai pegar o tempo, né, logo depois do meu programa executar essa linha, que no caso é o nosso quicksort. A gente pode printar bem aqui, ó, é, tempo decorrido vai ser igual a fim menos start, né? Vamos fazer um teste bem aqui. Eu vou executar. Tempo decorrido igual a zero, né? Por causa que ele executou o meu programa muito rápido. Deixa eu tentar aumentar o tamanho dos meus dados. Ó, eu fiz um array, eu fiz uma lista, né, de 10 elementos. Eu vou tirar esse print aqui, bem aqui, eu vou comentar ele para ele não ficar aparecendo, né? O, esse output aqui de passos do Quicksort. Eu quero apenas o tempo decorrido. Então, deixa eu tentar botar 10.000 elementos com números aleatórios de 0 a 10.000 aí. Vou executar. Ele está rodando.
um array de 10.000 posições. Ó, tempo decorrido, 5,5 segundos, certo? Ele executou o quicksort em cima esse array aqui de 10.000 elementos. Ele conseguiu organizar todo o array de maneira crescente em 5,5 segundos, certo? Eu vou pegar esse código bem aqui, ó, esse código bem aqui que a gente está gerando, eu vou botar no lugar do meu merge sort, certo? Merge sort aqui, ó, com 10.000 posições. Eu estava usando o time no merge sort, mas bora usar o time normal. Eu vou botar import time, deixa eu apagar os... Aqui, ó. O start eu vou botar time.time. O stop eu vou botar time.time também. E no final também eu mostro o tempo decorrido, né? Vou botar aqui. Tempo decorrido. Certo? Se eu tentar rodar isso aqui, ó, o meu merge sort, ele rodou mais rápido, né? 0,03 aí. Então, para essa situação, né? O merge sort até agora ele tá melhor em organizar, né? Deixa eu tentar rodar novamente, ó, certo? Já eu vou trazer tudo desse array para o bubble sort. Eu vou botar aqui. Deixa eu pegar os imports também. E eu vou botar print vetor teste, trocar tudo aqui pelo vetor teste, né? Antes só tava teste. Sendo que isso daqui não é um método, eu vou botar o start aqui. Start vai ser igual a time.time. Fim time.time. Ou seja, o start e o fim eles estão cercando, né, a base do quicksort, que no caso é esses dois for apenas. E aqui print, desculpa, print tempo decorrido fim menos start. Bom, vamos rodar aqui. Bom, provavelmente ele está rodando aqui, né? Provavelmente, gente, eu vou ter que parar de executar o meu programa, né? Eu acho que uma hora ele vai te dar o resultado do array todo organizado. Mas o Bubble Sort ele vai ficar rodando aí esse array de 10.000 elementos, né? Por muito mais tempo do que os outros, ó, certo? 19,27 segundos aí. Lembrando, o Merge Sort rodou em 0,03, o Quick Sort rodou em 5 segundos, eu acho, né? Aproximadamente 5 segundos, 5,5. E o Merge Sort rodou 0,3. Aí eu pergunto, aí vocês perguntam, né? Por que isso acontece? Por que um é melhor que o outro, né? Nesse caso. Bom, gente, eu falo para vocês que no caso é justamente a questão da implementação do algoritmo. A ideia de como quem inventou o algoritmo, né? Ele fez a lógica de como organizar da maneira mais rápida possível. O Bubble Sort, ele é, no caso, uma maneira mais trivial, assim, se quem está iniciando, né, na parte de estrutura de dados, e eu geralmente se deparasse com um problema, como é que eu vou organizar um array de maneira crescente, de maneira decrescente? Iria provavelmente pensar dessa maneira bem aqui, certo? Então, é, o Bubble Sort, o problema dele é que para cada elemento do seu vetor, né, para cada elemento do vetor de 10.000 posições, ou seja, para cada 10.000 vezes, né, ele tem que varrer o vetor também por aproximadamente 10.000 vezes para cada elemento. Então, ele acaba verificando esse vetor 10.000 vezes 10.000 é, vezes, né, o vetor aí. Enquanto que o merge sort e o quick sort, que tem tempos um pouco mais aproximados, eles trabalham como aquele conceito que eu falei para vocês de divisão e conquista. Eles repartem o array em várias partes menores
para depois ir resolvendo eles, né? Então vocês podem ver que a aproximação de divisão e conquista para esse tipo de operação é viável, né? Muito viável, justamente por essa questão da velocidade de processamento. Sendo que 10.000, né, não é um número tão alto assim para a questão da programação. Imagina se você fosse organizar isso, sei lá, usuários de Facebook por idade, né? Quantos cadastros não tem na base de dados do Facebook? Quantos cadastros não tem na base de dados do Google, né? Quantos cadastros não tem na Receita Federal, né? Aqui do nosso país, né? Como é que eles fazem isso de uma maneira rápida, né? Como é que eles fazem isso? Bom, é utilizando algoritmos muito bem otimizados que foram criados ao longo, né, da evolução tecnológica aí. Tudo bem? Então vamos para a parte do conceito, né? Bora entender por que isso acontece. Bom, a gente chega então na questão da complexidade de algoritmos. Bom, a questão da complexidade de algoritmos ela serve para responder basicamente essas três perguntas aí, né? Quanto tempo demora para executar alguma função, né? Como o tempo de execução cresce, né? Com o tempo de execução da função cresce, né? E como mensurar a complexidade dessa função, dessa lógica, né, independente de especificação de máquina. Bom, a gente, né, parte da complexidade. Existem, gente, três casos aí que vocês vão se deparar, né? Bora pegar o Bubble Sort como exemplo. A gente usou um array de 10.000 posições, né? Qual seria o melhor caso para o Bubble Sort resolver? O melhor caso, como vocês, pelo nome, né, já podem inferir, é quando aquele array tem apenas um elemento, né? Um elemento é o melhor caso possível. Por que é o melhor caso possível? Porque se o array tem apenas um elemento, eu preciso organizar ele para o Quicksort, para o Merge Sort, para o Bubble Sort, para qualquer um sort? Não, né? Ele tem apenas um elemento, então ele já está organizado aí. Esse é o melhor caso. Caso médio depende, né, para cada situação aí a qual vai ser aplicado o problema, né? É aquele caso onde você vai ver a quantidade média de dados que sempre vão ser processados aí. O que a gente tem que tomar bastante atenção, bastante cuidado é com o pior caso, né? O pior caso, que é representado por esse círculo maior aí, a gente chama ele de Big O, né? Ele é aquele caso que seria o maior número possível de dados para aquela função ou para aquela lógica organizar, né? E é para esse pior caso que a gente tem que tomar cuidado e que a gente geralmente analisa. Se vocês forem pegar artigos científicos sobre algoritmos, né, ah, por exemplo, pega um artigo científico sobre um algoritmo que criaram para classificar imagens, né, de drones, né? E esse algoritmo eles vão provavelmente fazer a análise dele baseado no pior caso, né? Geralmente os cientistas eles olham para o pior caso porque é aquele caso extremo, né? E eles querem saber se aquele algoritmo ele vai conseguir dar tranco, né, daquele caso extremo. Tudo bem? Então é por isso que geralmente o mais importante é a complexidade assintótica que a gente fala, que no caso é o Big O ou pior caso, certo? Bom, basicamente, gente, existem aí um, alguns tipos, né, de complexidade de tempo. Ou seja, é baseado sempre na quantidade de dados que você vai inserir, né, para aquele determinado algoritmo processar. A gente tem o tempo constante, ou seja, aquele algoritmo ele vai processar aqueles dados em tempo constante. O que quer dizer isso? É quando, independente do tamanho dos dados que você passa para aquele algoritmo, ele vai executar sempre no mesmo tempo, né? Ele sempre executa, sei lá, aquele algoritmo demora um segundo para executar, ele sempre vai demorar um segundo para executar, independente do tamanho dos dados que você inserir para aquele trecho de código, tudo bem? Existe um tempo linear, ou seja, esse tempo linear ele é linearmente proporcional à quantidade de dados, ou seja, se eu tenho um determinado trecho de código que para cada dado inserido ele processa em um segundo, né? Então, se eu insiro um elemento, um array com 10 elementos, aquele trecho de programa ele vai processar, né? Em quanto tempo? 10 segundos. Se eu insiro um array
1000 elementos de 1 milhão de elementos, ele vai ter que processar em 1000 segundos e 1 milhão de segundos, certo? Ele é linearmente proporcional à quantidade de dados. Outra complexidade bastante conhecida é a complexidade quadrática. Essa é muito perigosa, né? Essa é a complexidade do bubble sort. A complexidade quadrática é, como o próprio nome já diz, né? O tempo ele é quadrático em relação à quantidade de dados inseridos. Ou seja, se você insere um array de um elemento elevado ao quadrado vai dar 1, né? 1 elevado a 2 vai dar 1. Dois elementos, 2 elevado a 2, 4. Três elementos, 3 elevado a 2, 9. E assim você vai vendo que vai crescendo, não de uma forma linear, né? Mas de uma forma a qual o gráfico, se você for plotar um gráfico em relação à quantidade de dados e o tempo de processamento, você vai ver que é muito maior, né? Em relação a outros tipos aí de complexidade. E existe também a complexidade logarítmica, né, que é dado pelo log do número de dados que você insere. Esse gráfico ele é um pouco melhor, né, que em relação ao quadrático. Ele, na verdade, é muito melhor em relação ao quadrático. E esse tempo logaritmo ele faz parte também da complexidade do quicksort, do merge sort, que geralmente são algoritmos que eles dividem, né, a quantidade de dados em quantidades menores para depois ir organizando eles. Tudo bem? Bom, e para a gente ver essas complexidades, eu achei uma imagem bastante interessante que é esse daqui, ó. O eixo de baixo, o eixo X, né, o input size bem aqui, significa o tamanho da quantidade de dados que você está inserindo, né? Então, quanto maior a quantidade de dados, maior o tempo, né, o eixo Y, maior o tempo que ele leva para processar aqueles dados. Então, por exemplo, pegando o N aqui, né, que é a complexidade linear. Complexidade linear, se você insere 5, ele vai demorar 5. Se você insere 10, ele vai demorar 10. O log ele tem um crescimento meio curvo, assim, né? No início, ele é pior, né? Do que o linear, baseado no tamanho do input, mas conforme o input vai crescendo, você vai vendo que ele vai ficando melhor que o linear, né? O log aqui, ó. Tudo bem? Então, o log ele tem esse comportamento aqui, quanto maior, no início ele é um pouco ruim, né, de tempo, e conforme ele vai aumentando o input, vai melhorando o tempo dele, tudo bem? O tempo constante, que é o melhor, né, independente do tamanho de dados, ele sempre vai executar naquele tempo, que é uma constante aqui, 1, por exemplo, né? E o pior é aquele, né, n ao quadrado, né, que é o tempo quadrático. E às vezes, né, tem algoritmos que até tem um tempo cúbico, e enfim. Mas você vai vendo que desde o início, né, conforme vai aumentando, ele vai aumentando em uma proporcional quadrática, né? Ou seja, bem aqui assim, ó, ele já fica lá em cima para resolver em relação ao tempo aí, né? Então, devemos ao máximo tentar evitar esse tipo de implementação, tudo bem? Ah, então, enfim, mirem, né? Basicamente, nesses daqui são os melhores tempos em relação a esses daqui, tudo bem? Certo? Voltando aqui para a apresentação. Então, beleza, já expliquei o conceito para vocês, mas assim, como é que a gente faz para calcular, né? Para calcular é, a complexidade de um trecho de código. Por exemplo, eu fiz um método, eu implementei um algoritmo, eu quero calcular a complexidade desse algoritmo. Bom, existem algumas formas mais simplificadas de se fazer isso, certo? Primeiro é achar o termo de maior crescimento daquele algoritmo. Por exemplo, o algoritmo de vocês, né, pode ter um for dentro do outro. Além desse for dentro do outro, pode ter um for separado, pode ter um while também separado, pode ter um while com for lá dentro, né? Enfim, existem várias linhas de código aí que depende do programador, né? Como vai ser implementado. E cada uma dessas linhas, elas têm uma representação matemática de tempo para a complexidade, certo? Só que é, depois que você calcular, né, depois que você verificar essa complexidade para cada linha do seu código, para cada trecho do seu código, você vai ver qual é aquele trecho
que ele tem o maior processamento ali, né? O maior processamento. Você achou esse trecho de maior processamento, o que que você vai fazer? Você elimina os outros e aquele trecho que você achou de maior processamento, ele vai ser a complexidade do seu algoritmo, certo? A complexidade do seu algoritmo vai ser aquele trecho que tem maior processamento dos dados, certo? Tudo bem? Lembrando, esse espaço que eu estou mostrando aqui para vocês, esse espaço que eu estou explicando, eles são simplificados, certo? Como eu falei e reforço, é sempre bom vocês darem uma pesquisada a mais, né? Para saber, né, como é que matematicamente, como é que é feito todo esse detalhe, né, de passos aí para calcular a complexidade de um algoritmo, certo? Então vamos lá. Digamos que eu tenho esse algoritmo aqui, ó, tudo bem? Tem esse algoritmo, tem essa função aqui, somar tudo, e tem a função retornar primeiro. Bom, vamos lá. Eu tenho esse array bem aqui. Esse array, ele recebe n elementos. Então, pode ter 1, 2, 3, 1 milhão aí de elementos, certo? E vamos analisar essas duas funções aqui. A primeira função, somar tudo, o que que ele vai fazer? Primeira linha, eu vou criar uma variável que vai começar como zero, né? E eu tenho um for bem aqui. Esse for, o que que ele vai fazer? Ele vai pesquisar, né, em todos os elementos do meu array. E para cada pesquisa, para cada análise que ele faz desses elementos, o que que ele faz? Ele soma esse elemento ao total que eu criei em cima do for. No final de tudo, ele me retorna aquele total, ele me mostra aquele valor que é a soma total de todos os elementos do meu array. Até aí tudo bem, certo? Eu tenho a segunda função, que é retorna primeiro. O que que ele vai fazer? Primeira linha bem aqui, eu estou criando uma variável x, a qual ele vai receber o valor do primeiro elemento do meu array, né? Independente do tamanho do meu array, ele vai receber o valor do primeiro elemento e vai me retornar o x. Opa, desculpa. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos calcular para essa função somar tudo. Eu vou escrever aqui embaixo. Para a função somar tudo, eu tenho basicamente três partes do código aí, né? Eu tenho a primeira linha aqui, que é o valor total. Eu tenho a segunda parte aqui, que é o for, né? E eu tenho a terceira parte, que é o retorno daquele meu valor total. Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. Para a gente declarar uma variável e atribuir um valor a ela, esse trecho de linha, esse trecho de código, desculpa, ele é dependente do tamanho do meu array? Eu pergunto a vocês, né? Provavelmente vocês vão ver que não, né? Eu declarar uma variável e atribuir um valor a ela, isso daqui independe do meu array, tudo bem? Então a gente pode tratar isso daqui como uma constante, né? Isso daqui é uma constante, certo? Por que uma constante, coach? Porque independente do tamanho daquele array, essa linha aqui, ela vai executar naquele tempo normal de criação de variável, né? Independente do tamanho do array. Então, ele é sempre num tempo constante. Se eu passar um array de 1 milhão, não vai mudar o tempo de execução dessa linha, certo? Já esse for bem aqui, ó, você pode ver que analisando esse for, o que que ele vai fazer? Ele vai do zero até o tamanho daquele meu array, né? Se o meu array tiver 5 elementos, ele vai executar esse for quantas vezes? 5 vezes. Se o meu array tiver 1 milhão de elementos, quantas vezes ele vai executar esse for? 1 milhão de vezes. Então, esse for aqui, ele é dependente do tamanho do meu array, certo? E como vocês podem ver, ele executa exatamente o número de elementos que tem dentro do array. Se é 5, ele vai executar 5. Se é 10, ele vai executar 10. Se é 20, vai executar 20. Então, a gente pode dizer que o tempo de execução desse for, ele é n, né? Ou x, ou y, não sei. Ele é uma variável que indica que é o tamanho do meu array. Eu estou botando n porque o meu array tem um tamanho n bem aqui, certo? Então, ele tem um tempo n. E por final, o return total, para executar essa linha aqui, ele depende do tamanho do meu array, olhando só para essa linha, return, que ele retorna um valor. Não, né? Ele vai retornar um valor independente do tamanho do array, mas ele só retorna aquele valor, né? Tudo bem? Então, esse total, o return total também
ele tem um tempo constante, né? Eu vou botar constante C, né? Vou dar o nome de constante C. Tudo bem? Por final, é, a equação, né? A equação de complexidade dessa parte aqui, dessa função somar tudo, vai ser C mais N mais C, né? Que no caso é as duas partes constantes mais a parte que é linearmente proporcional ao tamanho do meu array. Tudo bem? Né? Esse daqui vai ser a minha equação de complexidade dessa função bem aqui. Aí eu pergunto a vocês, olhando para esses três termos aqui, qual vai ser aquele termo que vai ter o maior processamento, né? Bom, vocês vão analisar. Constante sempre executa no mesmo tempo, constante também sempre executa no mesmo tempo. N pode ser que ele execute de uma forma pior que as constantes, né? Quando? Quando o meu N for muito grande, certo? Se o meu N for muito grande, ele vai ser uma parte que vai demorar mais para processar em relação às outras linhas de código. Então, podemos dizer que a complexidade, né? A complexidade desse meu método somar tudo é n, certo? Essa daqui seria a complexidade daquele meu método somar tudo, e no caso seria uma complexidade linear aí, tudo bem? Bom, passando para o método retornar primeiro, que é mais simples, né? Aí eu pergunto a vocês, pessoal, se eu passar um array com 1 milhão de elementos, se eu passar um array com 1 trilhão de elementos, vai mudar a execução, o tempo de execução do meu código, né? Sendo que a primeira linha ele sempre pega o primeiro elemento do meu array. A segunda linha ele retorna um valor qualquer, um valor x no caso. Gente, se eu estou pegando o primeiro elemento do meu array, sempre o primeiro elemento, não me importa se aquele array tem 2, 3, 4, 5, n elementos. Eu sempre pego o primeiro elemento, então essa linha aqui, ela sempre vai executar de uma maneira constante, né? Porque eu estou sempre indo no primeiro, eu não estou procurando naquele meu array, não estou usando um for aí para buscar no array, eu não estou usando um while, né? Não estou usando um while, eu estou indo direto no meu array pegando o primeiro elemento. Não me importa se o array tem n elementos aí, tudo bem? Então a gente pode inferir que essa parte aqui, ela é constante, né? Assim como também a mesma coisa que eu expliquei do return total aqui para vocês, esse return x também é constante, certo? Então, olhando aqui, como é que vai ficar a equação de complexidade do meu retorno ao primeiro? C mais C, né? Bom, C mais C, qual é o termo que é mais complexo aí entre dois C, né? É o próprio C, né? Então, podemos dizer que a equação de complexidade Eita, a equação de complexidade, ela é, para esse retorno a primeiro, ela é constante, né? Ela é constante, ela tem um tempo constante. Independente do tamanho que você inserir, ela vai te retornar um número constante. Desculpa, ela vai te retornar em um tempo constante aí, certo? Então, basicamente, eu não sei se deu para captar. Se não deu para captar, por favor, me avise, né, pelos meios de comunicação aí que eu falei para vocês. Mas basicamente esse é o cálculo, né, de complexidade. A gente pode passar para alguns métodos um pouco mais complexos, né, entre aspas aí. Então, por exemplo, outro exemplo bem aqui, eu tenho uma matriz agora, né? Lembrando que uma matriz, como vocês já viram em técnicas de programação, uma matriz ela tem dois eixos, né? Podemos dizer que ela tem dois eixos aí, que no caso é o eixo é o eixo x e o eixo y, né? E você pode acessar um elemento da matriz passando o x e o y e ele vai te retornar um valor dessa matriz, né? Contando que essa matriz é de números aí. Tudo bem? Então, digamos que eu tenho a função somar tudo, só que ao invés de somar um array, ele vai somar uma matriz, certo? Eu já expliquei, né? Essa linha aqui ela vai ser constante, né? Eu estou criando apenas uma variável. Essa última linha aqui ela também vai ser constante, né?
Só que eu tenho esse for aqui, ó, eu tenho um for concatenado aí, né? Tudo bem? Então, a gente pode ver, né? Digamos assim, contando que essa matriz seja quadrada, né? Temos uma quantidade exata de números verticais e horizontais, ou seja, matriz quadrada aí, conceito matemático, né? A gente pode ver que tem um for aninhado, né? O aninhado a gente fala que é um for dentro do outro. Então, para cada elemento do for externo, o for interno ele vai percorrer todos aqueles elementos, né, novamente, né, dentro do n aí. Então, esse for externo ele vai ter um tempo n, né, ele vai ter um tempo n, no caso um tempo linear, como eu falei, é um tempo ligado ao tamanho do meu elemento, né, da matriz no caso. Só que esse for de dentro aqui ele vai executar n vezes para cada n desse tempo linear, porque ele está aninhado e a minha matriz é quadrada, certo? Sendo assim, o que que a gente faz? Como temos um for aninhado onde esse for de dentro ele vai executar n vezes para cada n bem aqui, a gente diz que esse trecho bem aqui de iteração vai ser n ao quadrado, certo? Ele vai crescer exponencialmente aí, tudo bem? Porque é a mesma coisa que fazer assim, ó, n, mesma coisa que explicar da seguinte maneira: o for de dentro, né, ele vai executar n vezes para cada n externo, ou seja, n vezes para cada n externo, né? Assim. Então isso daqui acaba virando n ao quadrado, né? O número vezes ele mesmo é a mesma coisa que número ao quadrado. Tudo bem? Aqui continua sendo uma constante, né? Como eu falei na explicação passada. E a nossa equação dessa função vai ficar como? Vai ficar c mais n ao quadrado mais c, né? Dessa maneira bem aqui. Aí eu pergunto a vocês, gente, qual é a função de complexidade dessa função? Vocês vão ver aqui, né, que qual é o termo que demora mais para ser processado, o termo que vocês olhando assim para essa equação vai demorar mais para ser executado. É o n ao quadrado, né? Então, a complexidade, né, do pior caso desse método vai ser n ao quadrado. Dessa maneira bem aqui, certo? Tudo bem? Mesma coisa aqui, né? Bora fazer um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Temos aqui o nosso n, né, que é um for dentro do outro, temos o outro n bem aqui. Então, n vezes n, como é que vai ser a complexidade dessa parte desse código aqui? Né? Vai ser n ao quadrado, certo? Que eu acabei de explicar. Aqui, na primeira linha que eu estou criando uma variável, vai ser constante, tudo bem? Eu tenho um outro for que está fora dos outros dois for aí, né? Esse for, analisando esse for bem aqui, ó, vocês podem ver que ele vai do primeiro até o último elemento do meu eixo horizontal, digamos assim, daquela minha matriz, né? Ele vai percorrer apenas uma vez, né? Aquele eixo. Então, a gente pode botar o tempo n baseado na explicação do método do slide anterior, certo? E o return total, como eu já falei também, retornar um determinado número vai ser c, né? Aí a nossa equação final fica c mais n ao quadrado mais n mais c. Tudo bem? Eu pergunto a vocês, gente, como é que vai ser a equação de complexidade dessa outra função aí, né? Gente, é fácil. Quem é o termo que vai ser mais, digamos assim, entre aspas, mais complexo aqui dessa equação, né? Constante, a gente já corta, né? Porque a gente já vê que já tem uma parte bem aqui que vai ser mais complexo, vai demorar mais que a constante de ser executado.
Eu pergunto a vocês, quem é que vai demorar mais? N ao quadrado ou N, né? Claro que vocês vão me falar que é o N ao quadrado. Então, já corta esse N e você pode falar que a complexidade dessa minha função somar tudo vai ser O de N ao quadrado, certo? Você sempre isola aquele termo que tem o maior custo, digamos assim, da nossa equação. E essa daqui vai ser a função de complexidade dela. Tudo bem? Então, gente, basicamente é isso. Não tem mistério aí, né? Eu acho que essa é a maneira mais didática que eu achei de mostrar como é que se vê a complexidade de um determinado trecho de código, de determinado algoritmo, sem ficar usando termos matemáticos muito pesados aí. Até porque eu sei que muita gente, né, abobina a matemática. Eu não estou incentivando isso, né? Eu só estou querendo que vocês entendam de uma maneira mais simplificada, certo? Aqui é um outro tipo de exercício, né? Aqui é uma pegadinha, digamos assim. Se você fosse analisar eh, essa função aqui, ó, temos a primeira linha, né, que é constante, temos a última linha que é constante, não preciso ficar explicando novamente. Temos o primeiro bloco de for, né? Bom, analisando o for bem aqui, ó, esse for 0 vai até n, esse j também vai até n, então n que acaba virando n ao quadrado, né? Conforme a explicação dos outros for. Ah, vamos ver aqui, esse segundo for, ele também faz a mesma coisa, né? Ah, eu acho que eu tinha mudado alguma coisa aqui, mas bora analisar isso daqui do mesmo jeito. Vai ser igual também a n ao quadrado, né? Dessa maneira bem aqui. Bom, aí no final de tudo, né? Como é que vai ficar a nossa equação? Opa, desculpa. Vai ficar c mais n ao quadrado mais n ao quadrado mais c, né? Vai ficar dessa forma bem aqui. Ah, tá, eu me lembrei. Essa parte aqui era uma dúvida de um aluno, né? Se tiver dois termos iguais, quando eu for tentar isolar o termo mais complexo, né? Isso daqui vai ficar da seguinte maneira, né? Vai ficar c mais c vai dar 2c mais 2n ao quadrado, tudo bem? Analisando aí também qual dos termos, 2c ou 2n ao quadrado, que vai ser o mais complexo daí, né? Vocês vão ver que é o 2n ao quadrado, né? Isso daqui é 2, vai ficar, isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes n ao quadrado. Deixa eu passar aqui para baixo. Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes n ao quadrado. Eu pergunto a vocês, 2 vezes n ao quadrado. Ah, vocês podem botar essa complexidade como 2n ao quadrado, né? Ou apenas n ao quadrado. Tudo bem? Então, basicamente é isso aí. Bom, regras gerais é o seguinte: laços de repetição, porque eu acabei de explicar. O tempo de execução de um laço de repetição, um for, um while, ele geralmente é dado como uma variável proporcional ao número de elementos que tem dentro da estrutura de dados que você está passando, no caso um array ou uma matriz, né? Dependendo aí. Só que assim, vocês podem ver que no Quicksort e no Merge Sort tem for lá dentro também, né? Tem um while também. Só que se vocês forem perceber, esses laços de repetição, for, o while, dentro do Merge Sort, dentro do Quicksort, eles vão sendo executados na metade da metade do array, né? Então, como eu falei, eles vão quebrando aquele array e vão transformando aquele array em menores arrays, né? Então, acaba que se você, por exemplo, tem um array de 1000 elementos, você quebra ele no meio e fica 500 elementos, né? Para um lado e 500 para o outro. Você quebra de novo, fica 250 para um lado e 250 para o outro. Até que chega numa situação que sobra dois elementos aí para um lado, dois elementos para o outro, né? Aí, executar um for em cima desses dois elementos é melhor do que executar em cima, né, dos 1000 elementos que começou aí, né?
Então é por isso que geralmente o tempo desses laços de repetição nesses algoritmos que tem a questão da divisão, né, dos elementos, ele é dado por um tempo logarítmico, né? Você vai ver, né, que o merge sort e o quicksort ele tem um tempo logarítmico aí. Vale a pena dar uma pesquisada depois, certo? Quando você tem laços aninhados, né, aninhados é laços dentro de laços, ou seja, for dentro de for, geralmente você, né, multiplica aquela complexidade. Então, se o for vale n e você tem outro for dentro, né, como eu expliquei nesses exemplos passados, vale n também, e está um dentro do outro, então você multiplica n por n, que vai dar n ao quadrado. Se tiver mais um for dentro do outro, vai ser n vezes n, que vai dar n ao cubo, né, e assim por diante. Tudo bem? E também tomar cuidado também com o comando consecutivo, né? São comandos aqueles que é, criar uma variável, um for simples, esse tipo de coisa. Eles são adicionados à equação também, né? Eles são adicionados, C mais alguma coisa. Eles não são multiplicados, então não confunda aí multiplicação com a soma, né? Quando vocês forem analisar esse tipo de complexidade. Então, basicamente, gente, isso daí foi uma explicação bem, digamos assim, bem simplificada, né, da questão da complexidade de algoritmos. Eu recomendo a vocês darem uma estudada um pouco mais a fundo em relação a questões matemáticas sobre essa área, porque tem muita coisa em cima dela, né? E também deem uma verificada, né, na questão dos sortes aí, né, do merge sort, do quick sort e do bubble sort, né? Vocês vão ver que o merge sort é em relação ao quick sort, porque ele é ruim em relação ao quicksort. Em que aspectos ele é ruim, né? Eu não falei isso daí para vocês. Mas se vocês forem ver o algoritmo, o merge sort, ele sempre cria pequenos arrays, né, em relação ao primeiro aí, que ele se originou. E o quicksort, ele não cria pequenos arrays, ele mexe no próprio array, né? Só que é apenas em metade de metades dele. Se você for analisar o algoritmo bem detalhado, você vai verificar isso. Então, o Merge Sort ele acaba utilizando mais memória RAM em relação ao Quick Sort durante a sua execução aí, né? Então, vale a pena, às vezes, quando você for tentar utilizar um determinado método, sort, né, para esse tipo de coisa, você analisar, né, quais os prós e os contras, né, dependendo do que você vai querer fazer aí. Tudo bem? Então é isso, gente. Valeu e até a próxima aula.